Pronto, terminei a leitura de Camões. E aí a gente vai fazer esse vídeo inteiro sobre Camões, tá? Baseado nisso tudo. Mentira! Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer algumas leituras do Camões épico e do Camões lírico. Na verdade é o contrário, do Camões lírico e depois um pouquinho do Camões épico, tá bom? Fiquem aí porque toda literatura é uma cura. Arrumei até um amigo novo agora, o Cícero, que é o Cacto, tá? Bom, para começo de conversa, por falar em obra de arte, coloquei aí o Autorretrato com Terruana, é uma obra da Frida Kahlo de 1943. Aí você pergunta, mas o que tem a ver essa obra da Frida Kahlo, que vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, é uma das maiores artistas do México, em suas grandes obras. Na verdade, sua grande maioria, suas obras são autorretratos, é uma história de vida muito forte, mas é porque ela muito me chamou a atenção pelo seguinte, essa obra, ela foi pintada, ela começou a ser pintada, na verdade, em 1940, que é o ano do divórcio da Frida com o ex-marido dela, na verdade com o marido dela, o Diego, né? Foi uma figura muito importante na vida dela, quem já leu a biografia ou quem já assistiu ao filme sabe muito bem disso. Só mostrou esse quadro 3 anos depois, em 1943. E essa obra também é conhecida como Diego e Meu Pensamento. É aí que vem o ponto-chave. Eu, pesquisando sobre obras de arte, para se preparar para a aula, para a gente fazer um diálogo, vocês sabem que toda literatura ela tem que ser um pouco dialógica, eu procurei alguma coisa que se aproximasse do Camões, e que se fosse de uma outra cultura. Por isso que nós estamos aqui discutindo a Frida, do México, e o Camões, de Portugal. Ambos não têm uma relação nenhuma, a não ser pelo amor, claro, pela dor e pela memória. Eu acho que essa obra da Frida, ela é tão interessante, me falta bastante análise sobre ela, claro, o professor de artes me ajuda. Porque o Diego está na mente dela, vocês estão vendo pela imagem, né? O Diego está ali na mente dela, também conhecido como Diego Minha Mente, e fica na mente dela. Isso me lembra muito os sonetos da fase lírica de Camões, do amor, ok? Então vamos lá, vamos conhecer, vamos tentar primeiro contextualizar o que está acontecendo na Europa e em Portugal, antes de falarmos de um dos maiores escritores da nossa literatura portuguesa, se não o maior, né? Alguns consideram como maior escritor, outros como um dos maiores escritores, porque tem Fernando Pessoa na jogada, que é o Luís Vaz de Camões. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que se situar no contexto histórico, antes de nós chegarmos em Portugal de Camões, tá? E antes de eu falar um pouquinho sobre o Camões e ler algumas, que a proposta desse vídeo é fazer leitura de sonetos líricos do Camões. O que está acontecendo na Europa no século XVI? Mais propriamente falando no campo artístico. O homem está saindo daquela relação humanista em que ele se sente o centro do universo, né, o dono da razão, e ele questiona os valores da igreja, e ele está voltando a algumas ideias greco-latinas. Enquanto o Renascimento está acontecendo na Europa, principalmente nas artes visuais na Itália, a gente já tem a ideia de que o homem ele é racional. Acho que eu vi um passarinho passando aqui. Enfim, o homem é racional, o homem está no centro de tudo. O Brasil já está colonizado, mas os portugueses ainda não desistiram das Índias. Tá? Esse é o contexto mais ou menos histórico que você tem que saber e estudar um pouco mais para entender Camões, embora não seja... para entender o classicismo, embora não seja o foco da leitura desse vídeo aqui. Muito bem. Por falar em Camões, tadinho, tá aí uma foto dele. Camões perdeu o olho esquerdo, diz que foi numa guerra, Camões foi preso, Camões morreu pobre e foi enterrado como indigente. E Camões contribuiu prioritariamente para a cultura portuguesa da época. O que a gente pode notar em Camões, diferente de tudo que nós já vimos em literatura portuguesa, e principalmente, nem vou falar da literatura brasileira agora, porque nesse período o Brasil ainda está na literatura de informação, ainda nem chegamos ao barroco, certo? Estamos começando a caminhar lá para o barroco e tudo mais, foi o vídeo anterior. Camões ele traz para nós um novo modelo de soneto. O que é um soneto? O soneto é uma forma estética de poema dividido em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. 2 quartetos, 2 tercetos. E no soneto, todas as rimas
que finaliza cada verso, tem que ter uma construção. Na leitura vocês vão perceber isso. As rimas elas seguem um modelo de construção. No Camões, ele coloca dentro desse soneto, vamos lembrar que a característica soneto, enquanto gênero literário, ela já existia, mas era feita de outras formas, principalmente com versos em 7 sílabas métricas. E é Camões que inventa, que traz para a língua portuguesa uma espécie de um verso decassílabo. O que é isso? É um verso que tem 10 sílabas métricas, metrificados. E para você que é leigo em literatura, professor, que merda é essa de versos metrificados? Nada mais é que a contagem de cada sílaba poética. Sabe, o verso dele vai ter 10 sílabas métricas, todos estéticos. A gente tem que lembrar que nessa época os artistas eles têm uma retomada, um interesse muito grande pela forma e pela estética, tá? Então tudo é feito minuciosamente, calculadamente, metrificado, rebuscado, para alcançar a ideia clássica, para chegar até, trazer uma retomada de ideias grecolatinas. Por falar em ideias grecolatinas, é em Camões que nós vamos ver as ideias platônicas. O que são as ideias platônicas? Para o filósofo Platão existiam 2 mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo que a gente vive hoje, que é o mundo real, aquilo que está, que a gente toca, nós estamos ali. E o mundo inteligível, o próprio mundo platônico, né? A versão do amor platônico em Platão. Então, para Platão, grande filósofo da Grécia Antiga, o homem estava no meio desses 2 mundos, tentando encontrar o que era real e o que era imaginário. E essa ideia de real e imaginário, esse contraste de real e imaginário, vai pairar nas poesias líricas de Camões. A gente vai ver isso muito bem, porque o amor é o centro, das discussões camonianas nas suas poesias líricas. Camões vai colocar um pouco de mitologia pagã, muito comum naquela época, principalmente na descrição dos Lusíadas, porque ele escreve uma obra poética para contar uma viagem que Portugal faz, uma viagem épica de Portugal, e coloca histórias e fábulas que o povo contava na época, né? Essa literatura oral já era muito presente, sempre foi, o homem sempre se comunicou. E é em Camões que a gente vai ver muitas antíteses, metáforas e hipérboles, principalmente nos sonetos líricos, tá? As antíteses e essa ideia de emoção e razão, em que o eu lírico ele é contraditório, mas ao mesmo tempo emotivo. Bom, o primeiro soneto que eu trago é esse soneto aqui, eu peguei do domínio público, então eu selecionei poucos sonetos mesmo, apenas para fazer a leitura e falar um pouco sobre eles. Repare que é soneto porque tem 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Amo com a esperança já perdida, teu soberano templo visitei. Por sinal do naufrágio que passei, com lugares vestidos pois a vida. Repare nas rimas, perdida com vida, visitei, passei, ok? Depois vai inverter as rimas, olha só. Que queres mais de mim que destruída? Me tens a glória toda que alcancei? Não cuide de forçar-me que não sei, tornar a entrar onde não há saída. Vês aqui, alma, vida e esperança, desponjos doces de meu bem passado, enquanto que aquela que eu adoro, nelas podes tornar de mim vingança, e se ainda não estás de mim vingado, contenta-te com as lágrimas que choro. Olha, que eu lírico é esse, né? E por que eu chamo de Camões lírico? Porque em primeiro lugar tem o sentimento, né? Que sentimento é esse? É um sentimento contraditório. Ele está falando da vida, da falta de esperança e ao mesmo tempo de um amor que ele está vivendo por algo, né, que não aconteceu. Tem uma ideia platônica ali, ó. Enquanto quis aquela que eu adoro, nela pode me tornar minha vingança. Certo? Então tem uma ideia de amor platônico aqui e ao mesmo tempo uma ideia pessimista do que vai acontecer, do que vai ser da minha vida, né? Esperança já perdida, meu soberano que visitei, etc e tal. A música da Legião Urbana, que todo mundo escuta e que com certeza qualquer professor já deve ter falado sobre isso, que o Renato Russo pega versos desse soneto famoso da língua portuguesa
Eu tenho para mim, e vários estudiosos dizem que é o melhor soneto sobre amor já escrito na história da humanidade, porque ele é totalmente contraditório, e ao mesmo tempo que ele é contraditório, ele é totalmente romântico. E ao mesmo tempo que ele é totalmente romântico, ele é totalmente dramático, hiperbólico e tudo mais. Se alguém chegou perto de tentar definir o que é o amor, talvez foi Camões. Joguem pedra em mim, mas eu acredito um pouco nisso, tá? Outros escritores também fazem isso com maior maestria. A Clarice Lispector, nas obras dela, discute muito sobre isso também, o Carlos Drummond de Andrade. Aliás, o amor e morte são dois temas muito comuns na nossa literatura ocidental, e na oriental também, claro. Mas esse soneto, presta atenção nesse soneto. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Gente, 1 minuto de silêncio. Eu não vou ter essa capacidade poética para retratar aqui. Olha só. Todo soneto, o eu lírico, ele tenta definir o que é o amor. Em todo soneto, ele personifica a visão de amor, né? Fogo que arde, fogo não arde, sem se ver, antítese, contraste. Ferida que dói, ferida dói, mas não sente. Está vendo que parece que quando nós estamos apaixonados, de fato, a gente fica perdido. Isso é fato. Pelo amor de Deus, tem alguém que nunca se apaixonou, me poupe. Mas a gente fica perdido, a gente não sabe o que está acontecendo. É isso que ele tenta expressar, ele consegue expressar nesses versos. E no final ele fica esse questionamento. Mas o que pode ser contrário, né? Como pode causar a seu favor nos corações humanos uma simples amizade, se ao contrário da amizade é o amor? Ao contrário do ódio é o amor, ao contrário da amizade também. Tem um verso muito interessante que ele diz aqui, o eu lírico, é ter com quem nos mata lealdade. Então você sofre, mas você nunca desiste. Você sempre está ali. Servir a quem vence o vencedor. Relação de submissão, né? Você está sempre submisso ao outro lá. Estar preso por vontade. Você quer estar ali. Esse é um soneto mais famoso de Camões. Depois fica uma dica aí de leitura bem silenciosa dele, tá? Tá na música da Legião Urbana de Renato Russo. Bom, próximo soneto que eu trouxe é um soneto que vai discutir de novo a antítese, que a gente vai falar, porque nesse período do classicismo, o homem está no centro de tudo, mas o homem ainda questiona muitas coisas, né? Ele está questionando ali a ideia da razão, o mundo real e o mundo platônico, vamos dizer assim. Cuidado para a gente não confundir com o barroco, tá? Principalmente o barroco no Brasil. Porque no barroco também tem essa ideia de dúvida, mas não é a mesma dúvida classicista. Ela é uma dúvida mais do barroco, uma dúvida mais humana, mais da carne. Ela é a morte que dá a vida, o nó desata. Os nós que dá o amor, cortar quisera. Na ausência que é contínuo, ele espada fera, e com o tempo que tudo desbrata. Duas contrárias que uma outra mata, tá no português aqui, não no português arcaico, mas no português antigo, a mata, a morte contra o amor ajunta e ela altera. Uma é a razão contra a fortuna austera, outra contra a razão, fortuna ingrata. Bom, eu não vou ler o restante, mas fica aí para vocês derem uma lida. Durante o soneto inteiro ele está discutindo qual é a relação entre morte e vida, certo? O que a morte faz e o que a vida faz. Esse questionamento. Por que ele é lírico? Porque se você parar para pensar, de novo ele está jogando o amor como sentimento.
Cuidado para também não acharem que tudo que é lírico significa que está falando de amor. Não, tudo que é lírico está falando de sentimento, está falando de dúvida, de inquietação. A literatura é uma eterna lírica, vamos dizer assim. Próximo soneto. Aqueles claros olhos que chorando ficaram quando deles me partia, agora que farão, que me diria, se porventura estarão em mim cuidando? Opa, já tem uma idealização platônica aqui, né? Já tem, na verdade não é nem platônica, é uma idealização sensível, né? Aqueles olhos claros que chorando ficaram desde que me partia, a perda de algo. Se terão na memória como quando deles que vim tão longe de alegria, ou se estarão aquele alegre dia que me torna a vê-los a alma figurando. Olha a hipérbole aqui, né? A perda. Aqui já virou platônico. Se contarão as horas e os momentos, se acharão no momento muitos anos, se falarão com as aves e com os ventos. Olha o desespero. Ó, bem-aventurados fingimentos, que nessa ausência tão doces enganos sabeis fazer aos tristes pensamentos. É isso que eu acho muito fantástico em Camões, porque ele vai falar de sentimento e ao mesmo tempo que ele fala de sentimento com drama, né, com uma dramaticidade, ele é o tempo todo sem deixar de mostrar para que ele veio, ok? Essa poesia eu deixei aqui para a gente tentar definir se ela é um tanto quanto lírica ou épica. Épica no sentido de aventura. Vamos lembrar disso no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, que o épico vem do gênero da epopeia. As epopeias gregas, né? A Ilíada, a Odisseia de Homero, tudo, que vai traçar, tem um narrador que ele é um herói. E ele vai viver várias aventuras. Então o épico aqui ele entra de exagero. Aliás, a própria palavra épica, a palavra épico já mostra isso, né? Que é exagero, aquela coisa toda. Como quando no mar tempestuoso o marinheiro laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salvo nado, a se ouvir falar nele o faz medroso. Opa, já tem a figura aqui. É legal que na poesia épica de Camões, eu vou deixar aí para vocês darem uma lida, mas a poesia épica de Camões sempre tem a figura de uma terceira pessoa. Então olha aqui, ó, o marinheiro, certo? Quando ele é lírico, tá muito na primeira pessoa. Eu sinto, eu vivo, eu sou aquilo. Quando ele é épico, ele coloca um personagem central ali. Nos Lusíadas a gente vai ver isso, que existe, mas existe um personagem central que vai viver todas essas aventuras. E jurem que me veja borançoso o violento mar e sossegado. Violento mar e sossegado, contraste. Não entre nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Bom, eu vou parar. Não vou parar não, ó. Assim, senhora, eu que dá tormenta. Bom, já tem o vocativo aqui, ó. Senhora. Assim, senhora, eu. Esse senhora faz referência a uma mulher, ok? Mulher, ok? Na linguagem portuguesa, desde o trovadorismo, alma minha senhora que te partistes e tudo mais, também é do Camões, o senhor é um pronome de tratamento, que vai dar origem ao pronome senhor, ok? O eu lírico está falando, né, de uma aventura, ele é marinheiro, e aliás, está relacionando o sentimento dele com o que o marinheiro vive no mar. Por isso que eu falei, é lírico ou é épico? Fica essa discussão aí. Minha alma de vós nunca se ostenta, de mim por preço ver-vos, faz tornar-me dom de fugir tão perto de perder-me. Olha isso, faz eu fugir tão perto de eu me perder. Camões é genial nas contradições. Aliás, quando a gente está gostando de algo muito, né, a gente acaba caindo em contradições. Fala uma coisa, depois fala outra, fala uma e fica aquela confusão toda. Beleza, gente? Essa foi a leitura de alguns sonetos líricos de Camões. Eu acho que eu até ultrapassei o tempo limite. E numa próxima oportunidade eu vou falar um pouco sobre os Camões épico. A ideia inteira, o trecho dos Lusíadas, que é a maior obra de língua portuguesa conhecida até hoje.